Olá, bem-vindo ao Espírito Santo em Debate. Como está a sua autoestima? E a sua vaidade está dentro dos limites? E que limites são esses? Estas são as questões que nós vamos debater no programa de hoje. Em busca da perfeição, cada vez mais mulheres com peso saudável e sem defeito aparente recorrem a cirurgias plásticas e tratamentos estéticos. Em 2012, só no Espírito Santo foram realizadas cerca de 1 milhão de cirurgias plásticas. Segundo pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, os procedimentos aumentaram 97% nos últimos 4 anos. As cirurgias mais procuradas são para implantar prótese de silicone nos seios, seguidas da lipoaspiração e plástica de abdômen, além do implante de prótese de glúteo, que tem crescido cerca de 20% ao ano. Nossos convidados para debater a vaidade sem limites e a autoestima são o Dr. Ariosto Santos, ele é cirurgião plástico, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e Angelita Scardo, a psicóloga e mestre em Psicologia Social pela USP. Bom, bem-vindos ao ES em Debate. Dr. Ariosto, eu começo com o senhor. Na sua rotina, ali no consultório, é fácil identificar essa busca pela perfeição? Não é que seja fácil. Eu acho que à medida que a gente vai ficando mais experiente, você vai conseguindo entender melhor as pacientes. Você, na realidade, tem uma gama enorme de pacientes que buscam a cirurgia plástica. E cabe a você tentar definir determinados perfis. Quando a gente escapola determinados perfis, com certeza a gente vai ter problemas depois, no pós-operatório. São pacientes que estão buscando muito além do que a cirurgia plástica pode proporcionar. Às vezes o paciente brinca com a gente: doutor, você está aqui um consultório de cirurgia plástica ou de psicologia? Eu falei: não, eu sou cirurgião plástico, mas eu tenho que entender algum perfil, porque isso vai ter reflexo na sua cirurgia. E realmente isso é muito importante, é fundamental, porque se você não identificar essas pacientes, elas vão ficar sempre insatisfeitas, por melhor tecnicamente que você tenha feito a cirurgia, porque a busca muito além. Às vezes está tentando reconciliação de um relacionamento afetivo, estão buscando reconquistar alguma coisa na vida, e não é isso que a cirurgia plástica vai fazer. Então você tem que ter muito critério, e não é tão fácil, mas de uma forma criteriosa, objetiva, você consegue, a maioria dos pacientes, tentar identificar e ver os casos que realmente tem, que você pode ajudá-los, e os casos que precisam de um suporte antes da cirurgia, às vezes o suporte mesmo de um psicólogo. E aí o que o senhor faz? Encaminha essas pacientes para um consultório terapêutico? Sim, você às vezes tem que saber colocar isso para o paciente. A maioria dos pacientes tem dificuldade de aceitar isso. Então você tem que falar: olha, eu acho que você não está na hora de operar, mas estou com a autoestima muito baixa. Não, eu acho que você está, mas você terminou seu relacionamento. Nesse momento não é o melhor momento. Eu acho melhor você se recuperar, você está num período depressivo, está saindo de uma depressão. Então, todos esses quadros você tem que identificar e falar: ó, dá um tempo, você pode procurar ajuda, tenta de uma forma direta. Se em alguns casos você tem que falar especificamente: ó, eu acho que deve procurar ajuda de alguém, um especialista melhor, para poder identificar esse caso. Muitos pacientes não gostam desse tipo de colocação. Eu ia perguntar qual a reação delas. Muitas não gostam. Então você tem, de uma forma singela, assim, bem subjetiva, colocar, porque também ali você não vai dar a solução. Não é fácil, mas a gente busca constantemente a identificar esse tipo de paciente. E qual é a maior insatisfação das pessoas que buscam a cirurgia plástica? Bom, as insatisfações geralmente são insatisfações com relação ao corpo, né? Principalmente mulheres da faixa de depois tiveram filhos, né, dos 25 aos 40 anos, em que as modificações de uma gravidez, de 1 ou 2, 3 gravidezes, fazem o corpo sofrer alterações muito, às vezes, substanciais, né? Numa flacidez muito grande da mama, ou num acúmulo de gordura em regiões apropriadas, uma flacidez muito grande, com um abdômen com muitas estrias. Então, essas são as satisfações no corpo da mulher. Agora, às vezes a mulher está com insatisfações outras, né, que quer resolver através da cirurgia plástica. E nesse caso específico é que você tem que tomar cuidado, que você não vai fazer uma cirurgia e, tecnicamente, para fazer a cirurgia mais perfeita que for, você não vai alcançar o objetivo que a cirurgia plástica, quer dizer, vai alcançar o objetivo da plástica, mas não vai satisfazê-la. Então, isso é uma dificuldade muito grande, que você tem que fazer isso no início, porque senão você cria problemas para a paciente. Mas nesse caso, então, essa procura que o senhor disse da insatisfação das mulheres com relação ao próprio corpo, quando realmente há o problema. Então, nesse caso, há uma indicação para cirurgia, né? Uma flacidez em razão de uma gravidez. Nesse caso, então, elas não estão querendo algo absurdo. Sim, graças a Deus é a maioria, quando você consegue identificar. Na realidade,
o consultório de cirurgião plástico tem muito a ver a personalidade da paciente com o consultório de cirurgião plástico. Cada cirurgião tem determinado tipo de paciente que se encaixa com o perfil do cirurgião. Quando você tem essa identidade com o profissional, você faz tecnicamente uma cirurgia bem perfeita, que vai dar um resultado bonito para a paciente, ela vai ficar eternamente grata para você e vai voltar ao seu consultório outras vezes para fazer outros procedimentos, porque o envelhecimento continua. E a pessoa, naquele momento, tem 30 anos, e no momento certo, ela vai voltar. Quando ela tiver 50 anos, vai fazer a pálpebra. Quando tiver 60 anos, vai voltar a fazer um lift. E isso vai fazer isso que faz. Então, hoje a gente opera no consultório pacientes que já são avós, eu já opero a neta. Então, é uma geração inteira que vai levando, porque houve a identificação, e isso é muito interessante. Então, nesse lugar, é muito gratificante para o cirurgião. E é isso que a gente busca. Agora eu quero saber da Angelita, né, que é psicóloga, e vai falar para a gente justamente de como que fica esse lado emocional, psicológico com relação à vaidade. Angelita, qual é o limite entre a autoestima e a vaidade exagerada? Deve ser difícil a gente identificar isso, né? Porque até onde vai a busca por uma melhor imagem de si próprio e onde que começa o transtorno de imagem? Porque existe também, né? O dismorfismo, como o doutor Ariosto citou, né? Olha só, Karina, a primeira coisa que é importante a gente entender é o seguinte, se cuidar não tem nada a ver com querer ser perfeito. Se cuidar eu busco mecanismos, formas de viver melhor, seja fisicamente, seja emocionalmente, intelectualmente, relacionalmente. Então, se cuidar é pensar a vida globalmente e buscar os mecanismos que vão possibilitar viver a melhor vida que você pode viver em todas as áreas. É buscar o bem-estar geral, então, né? Sim, quando a gente fala em equilíbrio entre vaidade e autoestima, a gente está falando disso. Perseguir um modelo de perfeição, aí sim, aí a gente já passa para um quadro de vaidade excessiva. E de autoestima baixa? E de autoestima baixa, porque assim, se nós pensarmos o que é autoestima, autoestima é o valor que eu atribuo a mim mesmo, né? Auto de si próprio, estima de o quanto eu me estimo, o quanto eu me gosto. E quanto mais alta é a autoestima de uma pessoa, menos ela acha que ela precisa ser consertada, melhorada. Mas ela gosta dela mesma. Quanto mais baixa a autoestima, mais a pessoa acha que ela não é boa o suficiente e que ela precisa de consertos e melhoras e menos ela se gosta. Então, assim, a pessoa que persegue um modelo ideal de perfeição, de beleza, essa pessoa já está no campo da vaidade excessiva. E geralmente as pessoas que se encontram aí, elas acabam se esquecendo de outras áreas da vida que são essenciais para a autoestima. Até porque os modelos de beleza que são colocados socialmente, eles são temporários, eles são culturais, eles são históricos, eles não são eternos. Então, até a década de 80, a gente tinha no Brasil a busca pela mama pequena. As mulheres faziam redução de mama. Hoje, a partir da década de 90, foi crescendo e tem crescendo continuamente a busca pela mama grande, virou o padrão. Então, assim, se uma pessoa vai se ater ao modelo que é colocado socialmente, ela vai viver se transformando para correr atrás desse modelo. E ela vai deixar de pensar quem ela é, o que é necessário para ela, o que é importante para ela, o que é adequado para ela, para as características físicas dela, para o estilo de vida que ela tem, para o momento de vida que ela se encontra, porque tudo isso tem que ser considerado. Como o doutor Ariosto fala, a cirurgia ela pode ser um aliado, desde que a pessoa tenha consciência de qual é o papel da cirurgia na vida dela. A cirurgia, ela não resolve casamentos desfeitos, corações partidos, desemprego, demissão, decepção com a vida. A cirurgia plástica, ela não resolve esses problemas. A cirurgia plástica resolve questões físicas e ponto. Às vezes, uma questão física contribui para que a gente se sinta melhor globalmente, principalmente se é uma coisa que incomoda muito, que faz a gente ter vergonha do próprio corpo, de quem a gente é e tal. Mas buscar a cirurgia como uma solução imediata, rápida, mágica para os problemas da vida é se iludir. Vai tomar o tempo do cirurgião plástico, vai gastar dinheiro à toa e vai precisar depois procurar ajuda profissional para resolver as questões que são subjetivas e que não se resolvem com a cirurgia. A senhora falou de padrões de beleza que são mutáveis, né? Ao longo das décadas eles vão mudando. A que a senhora atribui essa mudança?
A senhora acredita que a mídia interfere nisso também? Olha só, a mídia, ela é parte disso, mas eu tenho uma posição meio contrária à ideia de que a mídia ela tem um poder de persuasão que condiciona as pessoas a fazer isso ou aquilo. A mídia é parte da situação. Outros fatores estão envolvidos, por exemplo, fatores econômicos. Por exemplo, durante muitos séculos na história humana, ter uma pele extremamente pálida, branca, era o padrão de beleza desejado pelas elites. Porque ter a pele bronzeada, queimada de sol, era um sinal de que você era operário, de que você trabalhava ao ar livre. Então, assim, não era considerado bonito. Não era status, né? Não era status. Na década de 20, 30, com a melhora dos meios de transporte, as elites, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, começaram a viajar. E para eles que viviam em países frios, o atrativo era ir para os trópicos, para a praia. Então, assim, você estar bronzeado era um sinal de que você era rico, de que você podia ter férias, de que você podia viajar. Então, estar bronzeado passou a ser um símbolo de beleza. Assim como ser magro hoje é um símbolo de beleza, porque ser magro, ter um seio com prótese de silicone, ter o corpo feito por lipoescultura, lapidado, é um sinal de que você faz parte da elite econômica. Então, assim, os fatores econômicos, eles acabam tendo um peso muito grande no que se define como beleza em toda a sociedade. E isso é um dos fatores que contribui. Então, o fator econômico, a mídia é só uma vitrine do que a sociedade valoriza. Então, quando a mídia vai lá e coloca uma mulher magra na capa da revista e não uma gorda, é porque a sociedade quer ver uma mulher magra. Agora, por que a sociedade quer ver uma mulher magra? Tem outros fatores envolvidos que são bem mais profundos do que o poder da mídia ou não. O senhor concorda, doutor Ariosto? Eu acho que a Angelita está esclarecendo muita coisa que é interessante, né? Realmente, os padrões de beleza vão mudando com o passar do tempo. Hoje a gente coloca prótese, há 20 anos atrás, a gente colocava prótese 150 ml, 120 ml, e era o máximo, e as pessoas não mostravam. Hoje as pessoas querem botar 300 e às vezes acham pequenas. Isso a gente se pergunta, né? Até onde vai esse desejo, até onde vai chegar com 300, 400, 500, depois vai todo mundo tirar essas próteses todinhas, daqui a pouco. É claro que essas coisas vão acontecendo, a gente não sabe exatamente até onde isso vai chegar e como isso vai mudar. Agora, com certeza, eles são mutantes, eles vão se mudar, vão se transformar, a cada momento novos fatores vão surgindo e vão fazendo que as mudanças que ocorrem na nossa sociedade se transfiram também com objeto de desejo, principalmente das mulheres, não é isso? E essa constância de mudar faz parte de toda a cultura nossa, da nossa vida e da nossa humanidade. O cirurgião plástico, ele tenta se adequar nisso aí, numa constante. E essa busca da beleza, aqui no nosso estado, tem também os fatores econômicos, mas tem os fatores que propiciaram que as mulheres fossem cirurgia. Hoje as classes C, D estão buscando cirurgia que antigamente não podiam fazer, era a elite que fazia. Hoje elas podem ter acesso a isso aí, e a cirurgia plástica é um objeto de desejo por várias razões, não só pela exploração da mídia, porque a pessoa teve acesso, porque há uma transformação social grande no nosso país, né, em decorrência dos fatores econômicos que ocorreram nos últimos anos, e tudo isso está se percebendo, e na cirurgia plástica esse reflexo existe. Em todos os países em desenvolvimento houve um boom de cirurgia plástica. A China, a tendência é no futuro passar todos nós. Hoje o Brasil é o segundo país do mundo em número de cirurgias plásticas, mas a China é um país emergente que está crescendo e ela tem uma população muitas vezes maior do que a nossa, e ela deve passar de longe. Há uma demanda reprimida ali, é uma demanda reprimida de cirurgias. Isso já está se vendo nos relatórios e nas estatísticas que estão se apresentando. A própria Índia também tem isso. São os BRICS, são os países, né, em desenvolvimento, que vão, porque uma revolução econômica, e vão fazendo a pessoa ter acesso a objetos de desejo que antigamente não tinham, porque a transformação social permitiu que ela mostrasse aquilo ali como uma conquista social que ela está conseguindo. Ok, eu vou fazer um breve intervalo aqui no programa. A gente está falando sobre autoestima e vaidade sem limite. Estamos recebendo no estúdio o doutor Ariosto Santos, que é cirurgião plástico, e a Angelita Scardo, a psicóloga. A gente volta daqui a um pouquinho. Continue acompanhando a ES em Debate.
Voltamos com o ES em Debate. Hoje nós estamos falando sobre autoestima e vaidade sem limite. Nossos convidados são o Dr. Ariosto Santos, cirurgião plástico, e Angelita Escardo, a psicóloga. Angelita, quais são os limites da vaidade? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Essa linha tênue entre a autoestima e a vaidade sem limites. Mas quais são esses limites? É possível estabelecer? Olha, é possível estabelecer, mas isso é uma tarefa pessoal. Cada pessoa deve procurar saber qual é o limite dela, porque o limite de cada pessoa tem a ver com o quanto ela se conhece, ou seja, com o fato dela saber quem ela é, o que é importante para ela, por que ela está buscando esse ou aquele procedimento, onde ela quer chegar com aquilo, qual é o objetivo, avaliar, entender o corpo dela, como esse corpo funciona, porque assim, não adianta, algumas coisas são assim, não adianta, por exemplo, hoje a longevidade é um fato. Todo mundo quer viver ao máximo, todo mundo quer viver quantos anos a ciência, a medicina, a tecnologia permitir. Mas as pessoas não querem o ônus do envelhecimento, que são N coisas que acontecem com o corpo, perda de massa muscular, a perda de elasticidade da pele, o cabelo que embranquece. Então, assim, é importante as pessoas entenderem que o corpo ele tem limites. Então, assim, não adianta você ter 80 anos com a pele esticadíssima e não conseguir subir um lance de escada, por exemplo. Então, assim, o equilíbrio entre o que eu posso fazer para melhorar as minhas condições físicas, ele tem que ir além da estética. Ele tem que considerar a funcionalidade do corpo, a saúde física e mental. É um conjunto, É um conjunto. Então, assim, esse limite, cada pessoa vai saber. Por exemplo, se eu sou uma pessoa obesa, eu preciso entender que uma lipo não vai me deixar magra. Então, assim, essas coisas, esse conhecimento do meu corpo, dos limites do meu corpo, das características do meu corpo, eles precisam ser respeitados até para que o resultado que eu vou obter com a cirurgia não seja frustrante, decepcionante. O que você está buscando com essa intervenção? Onde você quer chegar e se isso cabe na sua vida, nas condições físicas, materiais, emocionais que você vive. Esse que é o limite. O senhor concorda, doutor Ariosto, com o que a Angelita disse? A Angelita ela falou bem, o que não só é importante salientar que não só o corpo tem limites, mas a cirurgia plástica também tem limites, né? E a cirurgia plástica também não faz milagres. Então, às vezes, a pessoa tem uma visão, né? Às vezes você tem que chegar no consultório, você tem uma visão surrealista. Você tem que pegar a paciente, quase puxar ela, tá levitando, e botar ela no chão de novo, porque ela está fora da realidade, fora do contexto. Então, você tem que, nessa hora, perceber isso aí tudinho. Essa percepção, essa identificação do que a pessoa deseja, dos limites que você pode proporcionar para ela, dos limites que o corpo dela existem, não só limites de elasticidade de pele, mas limites orgânicos mesmo, de saúde, de pressão, de diabetes, limites dela mesmo, que vão impedir determinados procedimentos serem feitos. Então, todo esse desenho tem que ser muito bem estudado, muito bem preparado, porque a cirurgia plástica é um procedimento cirúrgico. Apesar de a gente falar como cirurgia plástica, isso é uma coisa belezadora, mas é invasivo, né? Você vai entrar numa sala cirúrgica, vai tomar anestesia, existem todos os riscos inerentes a esse procedimento. Então, não pode ser uma coisa feita aleatoriamente como em um salão de beleza. Então, você tem que ter bom senso, critérios de selecionar os pacientes, explicitar isso para pacientes, os limites da cirurgia plástica e que o organismo dela tem. Houve uma banalização da cirurgia plástica, na opinião do senhor, por essa escalada? Porque a cada dia os números crescem, né? Sim, eu acho que tudo, na verdade, hoje nós vivemos no mundo, tudo é mais fácil, tudo é muito simples, tudo é mais imediato. Comum, imediato. E isso é problemático, né? Na cirurgia plástica também existe se você não se conduzir de forma adequada e explicitar isso de forma adequada para os seus pacientes. Pelo menos eu acho que a maioria dos cirurgiões plásticos segue esse tipo de rotina, deve explicitar os limites, deve mostrar que a cirurgia plástica, respeitando tudo isso aí tudinho, ela é ótima, desde que respeitando o bom senso, né? Se a pessoa está se vendo de uma forma equivocada, não é isso? Se a pessoa não tem, o corpo dela não vai caber aquela cirurgia. Então você tem que botar dentro do contexto de uma realidade para a pessoa entender o limite que você pode proporcionar para ela de resultado. Angelita, você concorda que a cirurgia plástica está sendo banalizada?
que eu vejo? Eu vejo assim, a gente vive numa época de banalização de tudo, não é só a cirurgia plástica. O que eu penso é que hoje as coisas elas são muito mais disseminadas, né? Então, assim, hoje, e o doutor Ariosto falou isso no começo do programa, as pessoas se exibem o tempo todo. Então, na década de 40, todas as grandes estrelas de Hollywood, década de 40, 50, faziam procedimentos cirúrgicos, estéticos, mas isso não era anunciado, isso não era ventilado. Hoje você tem vários mecanismos de disseminação da informação que torna cada ato, cada evento, coloca cada evento, cada ato na casa de todo mundo, na vida de todo mundo. As redes sociais ajudam também, As redes sociais ajudam, os programas sobre celebridades, as revistas que dissecam a vida das celebridades. Então, assim, tudo o que é feito é muito exposto. E as pessoas comuns, elas buscam modelos para se espelharem. Isso é natural, faz parte do ser humano. A gente sempre olha para quem está no melhor lugar da sociedade e quer aprender como é que ela chegou lá, né? Como é que ela está nesse lugar que é um lugar cobiçado, interessante. E as pessoas comuns olham para essas pessoas que são consideradas bonitas, elegantes, inteligentes, bem-sucedidas e tal, e tentam copiar. Então, assim, como tudo que as pessoas fazem hoje é muito exposto, muito visível, muito comentado, muito acessível, tudo ficou banal, né? Isso não necessariamente é uma coisa ruim, na verdade, porque isso democratiza o acesso das pessoas, como o doutor Ariosto já falou, a coisas que antes eram da elite, né? Então, a banalização das coisas não necessariamente tem só um aspecto negativo, tem um aspecto positivo também, que é a democratização do acesso aos recursos de forma geral. O aspecto negativo é que muitas vezes a informação chega pela metade, ou chega truncada, ou chega fantasiada, e aí a pessoa muitas vezes não tem um conjunto de informações sobre aquela coisa que permitam a ela tomar uma decisão que seja melhor para ela, refletir, analisar. E aí entra o trabalho dos profissionais, né? Assim, o profissional que está lá, ele é parte do trabalho dele, da função dele, orientar quem o procura, porque ele tem mais informações que o leigo. Então, assim, essa é a diferença entre ser um leigo e um profissional, é que você consegue ver a coisa de uma forma mais global, mais geral, e por isso orientar a pessoa que procura por você. Queria pedir para a senhora falar um pouco sobre o dismorfismo, a gente entrar um pouquinho mais aprofundadamente nesse tema, né? O dismorfismo é um transtorno... dismorfismo corporal. Isso, dismorfismo corporal. É um transtorno de percepção do próprio corpo. Então, assim, a pessoa, ela olha para o próprio corpo e ela não enxerga o corpo dela como as outras pessoas enxergam. E esse transtorno, que é um transtorno de percepção, pode levar a comportamentos obsessivos. Por exemplo, uma pessoa que se acha magra demais e que quer ganhar músculo, pode levá-la a comportamentos compulsivos, obsessivos, em relação à atividade física, ao consumo de proteínas, de anabolizantes. E aí cabe uma intervenção cabe. De um profissional na história. Cabe, né? Porque essa busca por esse conserto desse corpo que a pessoa enxerga errado ou mal formado ou inadequado, vai levá-la a adotar comportamentos compulsivos e obsessivos que acabam interferindo na rotina dela. Assim, ela pode passar um tempo enorme na academia e negligenciar outras áreas da vida dela. Ela pode começar a tomar anabolizantes, por exemplo, e isso vai prejudicar outras coisas na saúde dela. Então, assim, além de ser um transtorno que traz prejuízos no nível emocional e mental, acaba trazendo prejuízos no nível fisiológico também, físico mesmo, da saúde física. Por isso, ela precisa de ajuda profissional. Doutor Ariosto, um levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina mostra que o Brasil tem mais cirurgiões plásticos do que neurologistas, cirurgiões do coração, especialistas em câncer, em UTI. O senhor, como médico, o que acha disso? Isso não é só, é uma estatística que não tem só no Brasil. No mundo inteiro também existe um número significativo de cirurgiões plásticos. No Brasil, nós temos hoje 5.200 cirurgiões plásticos em atividade. No nosso estado, nós temos mais de 120 cirurgiões em atividade, não é isso? Só para ter noção, Vitória é a capital que tem o maior número de cirurgiões plásticos per capita do Brasil, entendeu?
é uma concentração muito substancial de cirurgiões plásticos no nosso estado, mas no mundo inteiro, mesmo nos Estados Unidos, que tem mais de 8 mil cirurgiões plásticos, também essa proporcionalidade é obedecida. Existe mais cirurgiões plásticos do que intensivistas, do que outros. É natural essa relação, porque existe, segundo a ONU estabelece que deve ter um cirurgião plástico por cada 50 mil habitantes, é a estatística deles. No Brasil nós temos acima dessa média, nos Estados Unidos também tem acima, e o México também tem acima, tem vários países que já têm essa cultura de cirurgia plástica muito forte. Então, a cirurgia plástica, quando a gente está falando aqui, não é só cirurgia plástica dita cosmética, né? Na verdade, a cirurgia plástica, o ramo maior de onde ela nasceu é a cirurgia plástica reparadora. Então, a cirurgia plástica reparadora, ela nasce desde o cabelo até a unha do pé, tudo. Então, você mexe desde lá de reconstruir, mudar o sexo, né? De fazer cirurgias de implante de cabelo, de fazer reconstruções de mama, de queimadura, de traumatismo, de esmagamentos. Tudo isso é a cirurgia plástica que faz. É uma área enorme, é uma das áreas maiores que tem dentro da especialidade. Então, tudo isso aí comporta um volume enorme de cirurgiões. Tem cirurgiões plásticos que só mexem com queimadura, só mexem com microcirurgia, só mexem com bucomaxilofacial. Ou seja, é uma área muito grande, muito vasta de ação. Então, claro, para o espelho, para a sociedade, é a cirurgia que dá ibope de falar para a mídia, é falar na mama, no abdômen, na prótese de silicone. Mas, na realidade, isso é um pedaço da cirurgia plástica. A cirurgia plástica é uma cirurgia especial muito antiga. Para você ter noção, ela surgiu antes de Cristo. Ela surgiu há mais de 2.000 e tantos anos atrás, na época que fazia amputação de nariz em mulheres adúlteras na Índia. Então você amputava o nariz para marcar a mulher, então você tinha que fazer um retalho. Então você vê que é uma coisa muito antiga a cirurgia plástica, que ela se aprimorou com as grandes guerras, e recentemente com a advindo da anestesia, permitiu fazer reconstruções de pacientes que sofreram explosões, perda de substância, do braço, do rosto, reconstruções, e depois evoluiu com a parte estética que hoje cresceu. Quando eu comecei a fazer cirurgia plástica, pensei em fazer cirurgia plástica, eu pensava só em cirurgia reparadora, adorava aquilo lá tudinho. Mas o consultório da gente vai crescendo e vai virando um tomando outro rumo, né? Rumo. Mas até hoje eu sinto em mexer com lábio leporino, fenda palatina, ou seja, uma área enorme de atuação. Por isso que tem um número significativo de cirurgiões plásticos. Tem um campo muito grande. É um campo enorme, por isso que justifica esse número substancial de cirurgiões plásticos. Quer fazer mais alguma consideração, Angelita? Eu acho que o mais importante, eu penso, né, é que todos nós entendamos o seguinte: os avanços da tecnologia, da ciência, eles são sempre benéficos. Eles sempre abrem possibilidades de melhorar a vida, de tornar a vida mais satisfatória, mais plena. Quem define o ponto de equilíbrio entre o exagero do uso dos recursos que a humanidade desenvolve ou não, somos nós. Então, assim, cada pessoa, cada indivíduo, cada profissional é responsável por esse limite, porque o avanço em si, ele é uma conquista da nossa espécie, da humanidade, e que visa melhorar a nossa vida. Somos nós, com os nossos desequilíbrios emocionais, que podemos transformar algo que é muito bom num problema. E é por isso que a gente tem que ficar atento para o global, para a nossa vida como algo que é complexo e que tem vários fatores a serem considerados. Bom, gente, o papo está muito bom, mas infelizmente nosso tempo acabou, né? É um tema que rende muito ainda, né? E com certeza a gente deve retomá-lo aqui no programa. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigada. É um prazer. Obrigada também pela sua companhia. Você acabou de acompanhar o ES em Debate. Hoje nós falamos sobre autoestima e vaidade sem limites. Recebemos aqui no estúdio o Dr. Ariosto Santos, cirurgião plástico, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Espírito Santo, e Angelita Scardo, psicóloga e mestre em Psicologia Social pela USP. Continue acompanhando a programação da TV Assembleia, Canal Cidadão. Até o nosso próximo encontro.